pessoal, queridos alunos da CEUNSP, estamos aqui novamente, dando início às aulas que correspondem ao segundo bimestre, desse semestre. E a nossa aula de hoje é sobre direito das coisas, mais ou menos para a gente se localizar depois desse período de provas, da A2. Então, essa aqui é a nossa aula sobre direito das coisas, Direito Civil 6, e que corresponde à semana do dia 4 ao dia 8 de maio de 2020. Tá ok? Deixa eu só fazer alguns comentários introdutórios antes da gente começar a aula especificamente. Eu estava conversando com o professor Ângelo, e a partir dessa semana eu vou continuar gravando essas aulas até o final do semestre, mas eu vou entrar ao vivo com vocês, tá? No horário de aula que vocês estivessem disponíveis, que nós estivéssemos disponíveis para poder dar essas aulas. Então, a partir desta semana de hoje, dia 4, que eu estou gravando essa aula no dia 4, a partir dessa semana, no horário de aula, eu entro ao vivo com vocês. Depois eu vou postar o link para a turma, tanto no Blackboard, quanto nos e-mails ou dos representantes ou das salas de aulas, de vocês. Então, a partir de hoje, eu vou gravar a aula, mas depois eu não vou desenvolver essa aula ao vivo para vocês, mas eu fico numa espécie de plantão por uma hora, meia hora, uma hora, para poder, durante esse período do plantão, no horário em que nós estaríamos ao vivo, presencialmente nas aulas, para tirar todas as dúvidas que vocês quiserem. Então, eu conversei com o professor Ângelo, então ele me autorizou a continuar com as aulas gravadas, desde que eu entre ao vivo, fique em plantão ao vivo para quaisquer questões que vocês queiram me direcionar. Depois, terminada essa aula e depois que eu mandar para o YouTube, o que eu vou fazer? Eu vou postar os links tanto da aula gravada quanto da nossa aula ao vivo, e aí eu deixo para vocês postados para vocês acessarem, quem quiser, obviamente. Não é obrigatório fazer o acesso, principalmente da aula ao vivo, isso aqui sim, porque é o conteúdo, mas vocês aí fiquem à vontade de entrar ao vivo ou não, tá ok? Mas eu fico à disposição de vocês para vocês tirarem essas dúvidas, tá bom? Vamos então para a nossa matéria? Bora lá. Muito bem. Então é o seguinte, na realidade a gente deixou um rabichinho da parte de penhor. Então, só para lembrar vocês, já que faz um tempo que a gente não tinha essas aulas como matéria nova, então é o seguinte, a gente está falando de direito das coisas, Nós já adentramos o assunto de direitos reais de garantia, falamos sobre direitos reais sobre coisas alheias. Agora a gente está falando de direitos reais de garantia. Fizemos uma introdução geral de todas as regras que fazem referência aos direitos reais de garantia de um modo geral. Começamos a falar do penhor, falamos do contrato Maria, falamos do direito real de garantia referente ao penhor, as regras gerais do penhor. E ficou faltando a gente falar sobre algumas espécies de penhor que são previstas na lei, no Código Civil. Então, hoje a gente vai reservar essa nossa aula para direcionar para esses casos específicos de penhor. O primeiro que nós temos aí, e você já tem esse material impresso com vocês em PDF, o primeiro que nós temos aí é o penhor rural. Então, penhor rural é uma espécie de penhor, com algumas características próprias, mas a regra geral sobre o contrato de penhor rural, ou a cédula pignoratícia sobre o credor, o penhor rural, são as mesmas regras que a gente viu em direito em penhor em geral, do contrato de penhor em geral. Então, nesse caso, quando se trata de penhor rural, a gente tem dois tipos de penhores. Então, o próprio legislador, e principalmente a doutrina, ela vai subdividir em dois tipos de penhor, que é o penhor agrícola e o penhor pecuário.
O penhor agrícola ele vai se recair sobre colheitas pendentes, ou seja, aquelas que já estão plantadas, que estão em desenvolvimento e que ainda não foram colhidas, né? Sobre madeiras de matas, lenhas cortadas, lenhas cortadas in natura ou eventualmente já em estado de carvão, eventualmente, isso pode ser considerado também como um penhor agrícola, né? Então, será considerado penhor agrícola, penhor rural na espécie agrícola, todas as vezes que houver um contrato em que o produtor desses bens contrai algum tipo de dívida, né? Dívida com bancos, dívida com terceiros de um modo geral, né? E concede a título de penhor de garantia um desses bens que nós acabamos de dizer, né? Quais são... Bom, então a gente falou sobre o penhor agrícola. Quando se tratar de penhor pecuário, estou com pecuniário na cabeça. Quando se tratar de penhor pecuário, aí ele vai incidir sobre animais de modo geral, né? Então, quando a gente fala sobre animais, bois, vacas, cavalos, etc. Essas duas subespécies da espécie penhor rural, elas guardam duas pequenas diferenças em relação ao penhor em geral, tá? E é por isso que elas são tratadas pelo legislador civil de uma forma diferenciada. Então, assim, a primeira coisa que tem como diferença é que, quando se trata de um penhor geral, né, um contrato de penhor, e fazendo uma análise aqui, fazendo uma observação, é claro que o penhor é um direito real sobre coisas alheias, um direito real de garantia, né? Quando a gente fala de direito real de garantia, a gente está falando de direito das coisas, né? A gente está falando da potencialidade de um determinado bem de poder garantir uma dívida contraída com terceiros por parte do dono desse bem. Então, é para isso que servem os direitos reais de garantia. Agora, a gente não pode esquecer que quando se fala de penhor, o penhor ele recai sobre bens móveis. E quando a gente viu lá atrás, quando houver um determinado bem dado em garantia para uma outra pessoa, a posse desse bem ele é concedido a essa pessoa. Então é o que acontece, só para vocês lembrarem bem que a gente comentou, quando aquela senhorinha pega e tira os seus brincos de ouro e ela vai até a Caixa Econômica e dá em penhor. Então, quando ela vai no penhor da Caixa Econômica Federal e ela pega o dinheiro emprestado, o que acontece? Ela transfere a posse desse bem em penhor, dado em penhor, para o credor pignoratício. Então, essa é uma característica do credor pignoratício. Ele fica com a posse do bem. No caso desses penhores que nós vamos falar hoje, isso não acontece necessariamente. No caso do penhor rural, por exemplo, o penhor rural, o penhor agrícola, seja na modalidade agrícola, seja na modalidade pecuária, o que acontece é que esses bens, eles, em tese, continuam na posse do devedor. Não necessariamente, mas a regra geral é de que eles continuam na posse do penhor, do devedor pignoratício. E por quê? Porque muitas vezes esses bens eles precisam daquele local para poder se subsistirem. Então, por exemplo, dá dois exemplos aí. Quando a gente falou de um penhor agrícola que recai sobre colheitas pendentes, veja que é possível que haja um penhor sobre uma colheita enorme de café, de bambu, de banana, do que quer que seja, né? Só que é uma colheita que ainda não é própria para ser retirada. Ela não está pronta para ser colhida ainda, ela está pendente. Como ela está pendente, é óbvio que esses bens eles não vão sair do seu produtor e ficar nas mãos do credor. Ele nem quer isso porque vai deteriorar na mão dele. Então, uma das regras que são diferentes do penhor normal, do penhor tradicional, é justamente isso. No penhor tradicional,
Não, o bem dado em penhor ele é dado mesmo, né? Ele é entregue efetivamente para o seu credor que fica na posse desse bem. Quando o devedor vai lá e paga a dívida, aí o credor pignoratício ele é obrigado a devolver o bem nas condições que ele recebeu. No caso do penhor agrícola ou pecuário, não, ele permanece na posse física do devedor pignoratício. Mesma coisa dos animais, né? Nada impede que num determinado contrato, num determinado mútuo, né, empréstimo de coisas de bem móvel fungível, dinheiro nesse caso, nada impede que um determinado credor diga o seguinte: olha, tudo bem, eu te empresto lá 50 mil reais, mas eu quero 5 cabeças de gado como garantia dessa minha dívida, dessa sua dívida. Maravilha, empréstimo assinado, cláusula pignoratícia incluída nesse contrato, tudo bem, tudo certo. Só que a pergunta é, bom, e essas 5 vacas ou esses 5 bois vão ficar com quem? O credor pode ser que ele more num apartamento, que ele não tenha lugar para colocar essas vacas. Por isso, é perfeitamente possível e é a regra geral de que esses animais, né, que foram dados em garantia, perfeitamente normal que eles permaneçam na posse física do devedor pignoratício. Então, essa é uma das diferenças. Em razão disso, vem a outra diferença. Então, assim, por conta dessa situação em que grande parte das vezes o próprio devedor pignoratício fica na posse dos bens que ele deu em penhor como garantia para o seu credor, em razão disso, é necessário que esse penhor rural, seja na modalidade agrícola, seja na modalidade pecuária, é necessário que esse penhor ele seja registrado, e aí ele vai ser registrado onde? No cartório imobiliário em que esteja matriculado o imóvel rural desse devedor, né? E onde se encontram, obviamente, essas coisas empenhadas. A ideia é justamente essa. Então, assim, uma vez que os bens dados em penhor não vão para a posse física do credor, mas é uma garantia, né? É um direito real de garantia, é necessário que haja uma garantia suplementar de que esse credor não vá sair prejudicado nessa situação. Desculpem, essa garantia suplementar, que seria a garantia da garantia, é justamente o quê? O registro no cartório de imóveis. Olha que coisa interessante, porque o penhor é uma garantia sobre bens móveis, né? Só que é uma garantia sobre bens móveis acessórios da fazenda, do sítio, da chácara. Então, assim, os bens móveis que guarnecem esse bem imóvel, eles são acessórios desse bem imóvel. Maravilha! Por se tratar de penhor rural, qualquer uma das modalidades, então eles deverão ser registrados no cartório imobiliário que esteja matriculado, no qual esteja matriculado esse imóvel rural. É garantia sobre a garantia, por quê? Porque é uma forma de deixar em registro público, né? Não só particular, no contrato entre as partes, mas deixar em registro público o fato de que determinado número de animais, de um gado ou uma determinada colheita que ainda está pendente, ainda está plantada, portanto, que aquela colheita, em que pese ainda pertença ao devedor e com ele esteja, na realidade, ela é uma garantia de uma dívida contraída pelo próprio devedor. E aí, nesse registro imobiliário, é que vai se estabelecer quais são os animais, ou a colheita dada em garantia, qual o valor desse bem, né? É necessário, então, fazer uma quantificação do seu valor, qual é o valor da dívida, quem é o credor, quem é o devedor, é necessário que haja uma qualificação de ambos, e esse registro ele vai ser inserido no cartório imobiliário dessa fazenda. Tá ok? Então, essas são as duas diferenças do penhor rural para o penhor tradicional que nós vimos na aula passada. Tá bom? Não é muito diferente do que ocorre com o penhor industrial ou mercantil, como queiram, né? Então,
tanto no caso do penhor industrial quanto no caso do penhor mercantil, o que vai acontecer é basicamente a mesma coisa do que ocorre no penhor rural. Então, assim, claro que por se tratarem de bens móveis, então é possível que se dê como garantia máquinas, né, aparelhos dos mais variados de uma pessoa física ou jurídica, né? Animais utilizados na indústria. Hoje não é tão comum que aconteça isso, porque mesmo principalmente porque a indústria hoje está totalmente automatizada. Mas em havendo algum animal que pertença à produção industrial, e não como bem acessório da produção, mas um bem de produção industrial, então ele vai ser concedido, ele poderá ser dado como garantia. E aí, veja, é um animal que, como ele é utilizado na industrialização, ele não é um penhor rural, ele é um penhor industrial, né? Hoje é muito raro acontecer, mas pode acontecer. Esse penhor industrial, ele também é contemplado por legislação específica. Então, não é só o Código Civil que faz a regulação do penhor mercantil ou do penhor industrial. Até porque essa legislação específica, ela é toda feita não só ao direito empresarial, mas também ao direito tributário, porque há tributos envolvidos nessa ação, e direito financeiro também, tá? Bom, que mais que eu queria falar sobre isso? Bom, e também o penhor industrial e mercantil, eles são constituídos mediante registro no cartório de registro de imóveis em que estiver matriculado o imóvel onde se encontra o objeto do penhor. E, obviamente, que esse será um imóvel industrial, tá? Então, em se tratando de um imóvel industrial, uma indústria qualquer, ou mercantil, aí eu estou falando de mercado, de varejo, de atacado, não importa, de toda forma são entidades ou entes empresariais, pessoas jurídicas de natureza empresarial, sociedade comercial, empresarial, etc. Então, de novo, mesma situação, esses objetos, máquinas, aparelhos que são dados em penhor industrial, e veja, é considerado um penhor industrial porque ele garante dívida assumida pela pessoa jurídica, né, pela sociedade empresária. Então, esses bens também serão registrados em cartório de registro imobiliário, tá? Imobiliário. Veja, não estamos falando de hipoteca, porque hipoteca é justamente um direito real de garantia sobre bens imóveis. Nós não estamos falando de hipoteca, estamos falando de penhor, que é um direito real de garantia sobre bens móveis. Mesmo assim, em se tratando de penhor na espécie rural industrial, o registro dessas garantias são feitos no registro imobiliário do imóvel onde esses bens móveis estão inseridos, estão colocados, tá? Pelos motivos que eu acabei de falar. Aqui também, veja qual que é uma similaridade com o penhor rural, é o fato de que muitas vezes, uma determinada indústria, ela pega e precisa assumir uma dívida. E ela assume uma dívida dando em garantia um maquinário cujo valor é assim, estratosférico. Imagine, por exemplo, um trator, né? Imagine, por exemplo, uma empresa, uma máquina de, sei lá, do que se pode fazer, de fundição. Uma máquina de fundição é caríssima. E às vezes o que faz a empresa, para ela poder tomar uma dívida, ela lança a mão desse bem, não lança a mão de não utilizá-lo mais, mas ela lança a mão do direito que ela tem de entregar esse bem em penhor para algum credor que tenha aceitado o penhor. Porque, obviamente, a gente não pode esquecer que, embora seja o penhor um direito real de garantia, ele aflora no mundo jurídico por meio, grande parte das vezes, de contratos, né? Então, é o que eu já falei muitas vezes lá atrás, que os direitos reais de garantia, eles são muito atrelados ao direito das obrigações. Por quê? Porque eles afloram no mundo jurídico em razão de contratos assumidos, né? Então, nesse caso, é necessário que o credor pego ignoratício, ele também aceite esse bem como garantia. Mas uma vez que ele aceite, o que vai se fazer?
vai se registrar esse penhor no cartório de registro imobiliário, onde estiver situado o imóvel, né? Por quê? De novo, porque esse bem, grande parte das vezes, a regra geral é de que ele permaneça fazendo parte da atividade empresarial. Ele não vai deixar de funcionar, ele continuará sendo aplicado na indústria, né? Na atividade industrial daquela pessoa jurídica, vai ser utilizado, né? Mas caso a empresa, a sociedade empresarial não venha pagar a sua dívida, infelizmente, o que vai fazer o credor? Vai entrar com uma execução contra essa sociedade empresária e vai apresentar aquela máquina, aquele aparelho, como sendo o objeto dado em garantia para pagar essa dívida. Aí sim, aí ele sai da posse física do devedor e vai muito provavelmente, vai para a asta pública, né? Para ser alienado judicialmente, né? Agora, veja que isso que eu acabei de falar, de continuar na empresa, desse imóvel continuar na produção industrial, isso é a regra geral, porque é claro que uma cláusula expressa inserida no contrato pode modificar isso. Nada impede, portanto, que o credor diga, tudo bem, eu empresto 100 mil reais, mas eu quero que você me dê como penhor uma determinada máquina que custe, por exemplo, 200 mil reais. É o direito que o credor tem. Pô, mas eu só vou tomar 100 mil reais e você está exigindo uma máquina de 200 mil reais? Estou por quê? Porque se você não me pagar, o que vai acontecer? Eu vou ter que entrar com processo contra você, eu vou ter que pagar advogado, vou ter que pagar custas judiciais. Eu não sei se no final desse processo desse processo de execução que eu vou promover contra você, eu não sei se você vai estar falido. Se você estiver falido, você não vai pagar essas custas, eu não vou conseguir rever essas custas, por exemplo, sucumbenciais, honorários de sucumbência. Então, é claro que essa gordura que vai no valor do bem penhorado em relação à dívida dada em empréstimo, é claro que essa gordura serve também como uma garantia suplementar ao credor, né? Agora, o devedor ele pode querer, pode não querer. Se ele aceitar, o contrato que fica valendo. Se ele não aceitar, claro que sempre, excetuando abusos, cláusulas abusivas, etc., né? Que aí vai ser tratado caso a caso pelo juiz. Mas, afora cláusulas abusivas, essa pequena gordura suplementar, dada como valor de um bem dado em garantia, isso é absolutamente normal e é absolutamente aceito na jurisprudência do Brasil, tá? Que mais que eu ia comentar sobre isso, sobre os bens imóveis? Então é exatamente isso. A regra geral é de que esse bem dado em penhor industrial ou mercantil, ele continue na linha produtiva, né, desenvolvida pela sociedade empresarial devedora. Mas isso só se não tiver uma cláusula que excepcione isso, uma cláusula que modifique essa regra geral. Se houver uma cláusula que modifique essa regra geral, fica valendo então a cláusula contratual. Tá bom? Muito bem. Vamos para outra tela. Então aqui a gente falou sobre o penhor rural, penhor industrial e mercantil, tá? Bora. E agora, uma situação raríssima, mas que está previsto no código e a gente vai falar porque cai no exame da ordem e nos concursos por aí, que é o penhor sobre direitos e títulos de crédito, né? Então, assim, penhor sobre títulos de crédito, penhor sobre direitos, pois é. Olha só, o penhor de direitos se refere à garantia que recai sobre direitos que podem figurar como objeto de cessão. A exemplo de um direito de crédito, a famosa cessão de crédito, né, para com terceiro. A constituição do penhor de direito se dá mediante registro do instrumento público ou particular correspondente no cartório de títulos e documentos. Aí a gente está falando de cartório de títulos e documentos, a gente já sai da esfera de cartório imobiliário. Aqui a gente está falando sobre cartório sobre bens móveis, de modo geral, títulos e documentos, tá? O comentário que eu queria falar sobre isso é o seguinte: embora seja raro, no ambiente industrial já não é tão raro assim. Então,
é possível, é raro, mas não é tão raro assim. É possível, por exemplo, duplicatas, né? Que determinada pessoa tenha... Vamos pensar assim, deixa eu lembrar uma situação. Uma duplicata, eu acho que vocês devem lembrar, no direito comercial, é um título de crédito. A duplicata corresponde a um título de crédito representativo de um negócio jurídico, uma venda a prazo estabelecida entre as partes. O que pode acontecer é que o detentor dessa cédula de duplicata, ele pode dar essa cédula de duplicata, o valor dela, como garantia de uma dívida que ele assume. Então, duas coisas são interessantes aí, por quê? Primeira coisa é que um dos direitos mais geniais que já se criaram é o direito comercial. E por quê? Porque ele faz com que papeizinhos desses, assim, ó, sem praticamente valor nenhum, passem a ter um valor absurdo, como é o caso do cheque, né? Que a gente conhece ainda muito bem, cheque, nota promissória, essas coisas todas. Então, o que acontece com os títulos de crédito? São documentos que foram padronizados internacionalmente, né? Com poucas coisas escritas, mas que são facilmente identificáveis porque correspondem a uma dívida de valores assumidos por partes, né? Credora e parte devedora. Então, esses títulos de crédito são representativas do quê? São documentos representativos de uma dívida ou de um crédito, como queiram, que foi assumido entre as partes. Quando eu recebo um cheque de alguém, ainda hoje é possível receber cheque de alguém. Quando eu recebo o cheque de alguém, o que eu tenho em relação a esse cheque? Eu tenho um crédito. Esse crédito aqui, não vou falar de cheque não, vou falar de nota promissória, porque o cheque é basicamente um título de crédito de pagamento à vista. É que a gente predata o cheque, modifica um pouco a natureza dele para ele se tornar... O cheque se torna praticamente uma nota promissória quando a gente faz essa predatação do cheque. Mas vamos pensar na nota promissória. O que é a nota promissória? É uma nota de promessa de pagamento futuro. Então eu recebo uma nota promissória, vamos supor uma nota promissória de 10 mil reais. Recebi uma nota promissória. O que eu tenho nesse momento quando o devedor assina? Eu tenho um documento, uma folhinha de papel que diz que eu tenho direito a 10 mil reais, por exemplo, no dia 4 de junho. Então, no dia 4 de junho, eu poderei pegar essa nota promissória, procurar o devedor e dizer o seguinte, ó, quero os meus 10 mil reais de volta com a atualização monetária e os juros que nós combinamos. Muito bem, o que ele faz? Regra geral, ele me dá os 10 mil reais em pecúnia e eu devolvo para ele a nota promissória e o negócio jurídico está aperfeiçoado. Maravilha. Só que a legislação me permite que eu pegue essa nota promissória e fique com ela, podendo inclusive ceder o crédito correspondente ao valor que ela traz na sua carta. Então, como eu falei que é uma nota promissória que a gente pode comprar em qualquer cartório, quando eles estiverem abertos, obviamente, qualquer cartório por aí, eu pego, compro lá uma nota promissória no cartório, eu preencho essa nota promissória, 10 mil reais, foi o que o meu devedor fez, me entregou essa nota promissória, e a nota promissória justamente é uma nota promissória porque promete que no dia, nesse exemplo que eu dei, no dia 4 de junho, ele vai me pagar os 10 mil reais que foram colocados lá, né, que ele me deve, que está escrito lá na nota promissória. Pode ser uma dívida qualquer, pode ser um presente, pode ser uma doação, pode ser o pagamento de uma prestação de serviço que eu fiz, não importa. Mas a partir do momento que ele me entrega aquele documento perfeitamente preenchido e não há nenhum defeito do negócio jurídico envolvido nessa situação, negócio jurídico perfeito, eu só estou aguardando o vencimento. Mas o que eu posso fazer? Eu posso ceder esse crédito. Uma situação possível determinada pessoa prestou um serviço para mim, vamos supor, vai de 10 mil reais. 10 mil reais. E eu digo para ela, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar agora.
você aceita a minha nota promissória de 10 mil reais? Você vai poder receber esses 10 mil reais à vista no dia 4 de junho. Basta eu fazer um endosso aqui. Faço um endosso na nota promissória, te entrego a nota promissória, a gente faz um contratozinho. E sabe o que aconteceu? Eu cedi o meu crédito. Perfeitamente, eu posso fazer isso também. Agora, eu posso também entregar em penhor. Eu posso integrar em penhor, se bem que isso aqui é uma situação muito rara. Qual é a diferença? No primeiro caso, eu cedi o meu crédito para o terceiro que prestou um serviço para mim, e aí esse terceiro, ele vai pegar no dia 4, eu estou com a mão longe, ele vai pegar no dia 4 de junho, ele vai pegar essa nota promissória, ele vai procurar o meu devedor que fez a nota promissória para mim e vai dizer o seguinte: você lembra do Renato? Lembro e tal. Você está devendo 10 mil reais para ele? É verdade, eu estou. Inclusive ele vem hoje aqui para pegar os 10 mil reais. Aí o que faz? Fala o meu credor? Não vai ir mais. Eu que vou receber. Por quê? Porque ele cedeu para mim, a assinatura dele aqui endossada, eu que vou receber os 10 mil reais. Por quê? Porque ele cedeu para mim esse seu crédito. Cessão de crédito, ele pega, paga para o cara, dá uma ligadinha para mim para ver se é isso mesmo. Eu digo, não, pode pagar porque eu fiz isso mesmo, cedi. Paga para o cara e aí o meu credor, ele se satisfaz satisfazendo o meu crédito perante o meu devedor. Como que se fala? É um triângulo econômico, né? Não é um triângulo amoroso, mas um triângulo econômico. Agora, o que pode acontecer, fiz todo esse preâmbulo para chegar nisso que eu queria dizer agora. O que pode acontecer, eu posso entregar em penhor. Eu posso dar em penhor. Então, o que eu posso combinar com determinada pessoa, por exemplo? Olha, eu preciso de 10 mil reais. Preciso de 10 mil reais. Só que é o seguinte, eu preciso de 10 mil reais agora. Por quê? Porque, por exemplo, eu emprestei 10 mil reais para o cara me deu um título de crédito, né? Nesse título de crédito ele vai me dar o direito de procurá-lo no dia 6 de junho, no dia 4 de junho, e aí sim eu vou ter os meus 10 mil reais, mas me deu um aperto agora esse negócio de coronavírus, problema de saúde, não sei de quem, e desemprego, e eu não estou conseguindo vender nada, eu estou precisando de 10 mil reais agora. O que eu posso fazer? Eu dou esse título, essa nota promissória, em penhor para o meu credor. O meu credor me empresta 10 mil reais e eu dou como garantia do pagamento desses 10 mil reais justamente a nota promissória que tem 10 mil reais. Eu estou dando esse exemplo, um exemplo muito simples. Geralmente, quando acontece isso na esfera de direito industrial, a coisa não é tão simples assim, muitas coisas são envolvidas, mas é só para deixar mais ou menos claro como é que é isso. O que vai acontecer? Se eu conseguir esses 10 mil reais, eu devolvo para ele os 10 mil reais e esse meu credor me devolve o título de crédito ou a nota promissória, porque aí sim, com essa nota promissória, eu vou buscar os meus 10 mil reais que eu emprestei lá para fulano de tal. Simplesmente assim, tá? E nada impede que essa nota promissória tivesse um outro valor também, podia ser até maior. Podia ser até maior. Eu estou tão desesperado agora de ter 10 mil reais que eu posso entregar como garantia, como penhor, uma nota promissória de 20 mil reais. 20 mil reais. Então, assim, ele está com uma garantia, um penhor sobre títulos de crédito, sobre um título de crédito de 20 mil reais. Mas a minha dívida é só de 10 mil reais. Tanto é verdade que eu estou protegido em relação a esse excedente que, se ele promover uma execução contra mim, porque eu não paguei esses 10 mil reais, ele vai promover uma execução sobre esse valor do título de crédito. O devedor do título de crédito vai ser chamado para compor a execução, para pagar no dia em que ela se vencer. Ele vai pagar 20 mil reais. 20 mil reais. O que vai acontecer com o meu credor? O meu credor vai receber os meus 10 mil reais com atualização monetária, juros, multa, custas processuais, honorários de sucumbência, e o que sobrar desses 20 mil reais, desses 10 mil reais excedente, eu vou receber. Provavelmente, só para fazer um cálculo superficial, ele vai ficar com uns 13 mil reais
E dessa nota promissória que valia 20 mil reais, eu vou ter 7 mil reais mais ou menos. Por que isso? Porque eu vou ter que pagar 10 mil reais com todos esses consectários legais, custas, despesas processuais, honorários de sucumbência, atualização monetária, multa por falta de pagamento, etc. E aí ele vai receber os 10 mil reais com esses acessórios. Quando eu for ressarcido do excedente, eu não vou ter 10 mil reais, que é a diferença pura entre a minha dívida e o meu crédito com o terceiro. Eu vou ter 7 mil reais, se tiver, né? 7 mil reais. Então, é assim que acontece. Por que isso é tão raro de acontecer? Porque no Brasil ninguém quer correr o risco de se enfiar numa dívida sobre uma dívida que ela não precisava se meter. Né? Imagine nos dias de hoje, alguém precisa de dinheiro. Se você emprestar esse dinheiro, a possibilidade de você ter muita dor de cabeça de não receber é enorme, ou não? É claro que é. Então, assim, quem empresta dinheiro hoje, ele tem que emprestar quase, não claro, não totalmente assim, mas quase como que uma doação, porque é muito difícil que, nos tempos atuais, né, de coronavírus, etc., é muito difícil que alguém que tome um dinheiro emprestado consiga pagá-lo. Já está com a dificuldade agora, pagar em pouco tempo. Né? Mas, enfim, está aí o penhor sobre direitos e títulos de crédito, para quem quiser utilizar e ter coragem de usar. Né? Muito bem. Próximo penhor é o penhor sobre veículos. Este aí é muito conhecido. Né? Isso aí é uma beleza. Né? Então, assim, recai sobre veículos, né? E constitui-se mediante instrumento público ou particular, e aí registrado no cartório de títulos e documentos. Sim, o penhor sobre bens móveis recai sobre o cartório de títulos e documentos, com anotação no certificado de propriedade do bem empenhado, registrado no Detran. Então, o que acontece? Se eu entrego um bem meu, um veículo meu em penhor para a garantia de uma determinada dívida que eu estou assumindo como devedor, se eu entrego esse bem em garantia, o que vai acontecer? Esse instrumento, que pode ser uma escritura pública, um contrato, ele vai ser registrado no cartório de títulos e documentos, e vai ter um registro expresso naquela observação no CRLV, no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos. Né? Vai estar lá, penhor registrado no cartório de títulos e documentos sob número tal. Isso fica registrado no cartório, no Detran e no documento, no certificado de propriedade do veículo. Também aqui a regra geral é de que o veículo continue nas mãos do devedor. Então, mais uma exceçãozinha à regra geral. Tá? Então, quando se tratar de penhor sobre veículos, o credor, via de regra, exceto se ele colocar uma cláusula diferente, né, excepcional, extraordinária, o credor ele não fica na posse do veículo. O veículo continua na posse do seu proprietário, que é o devedor, mas ele tem o seu documento averbado, com a observação de que há um penhor sobre veículos. Tá bom? E, finalmente, o penhor legal. Bom, o que é o penhor legal? O próprio nome já nos ajuda. Penhor legal é aquele já previamente previsto na legislação civil. Né? E independe de pacto entre as partes, independe de contrato. Ele é legal justamente porque a própria lei prevê obrigatoriamente a relação pignoratícia nessas situações, né? E independe da prévia convenção entre as partes e constitui-se a favor de quem? Dos hospedeiros, fornecedores de pousada ou alimento sobre bagagens, sobre bagagens, móveis, joias ou dinheiro que seus consumidores ou fregueses tiverem consigo no momento, pelas despesas ou consumo que fizerem. Bom, aqui cabe algumas observações. Bom, primeira coisa, é um penhor legal porque é previsto em lei, ponto. Segundo, ele é um penhor automático.
ou seja, não é necessário que haja combinação entre as partes, que haja um pacto adjeto entre as partes. Não, o que acontece é que já existe a constituição do penhor, a configuração do penhor, né? E aí o que acontece? Quando que isso ocorre? Justamente quando o cara vai lá, se hospeda num hotel, num motel e não paga. Ou quando ele vai num restaurante, come, oferece para os seus convidados, etc., e não paga. Né? Olha, não tenho dinheiro, desculpa, depois eu pago, olha, te dou um cheque a gente não aceita. Aí ele tenta passar o cartão não passa, não tem fundo, enfim, uma desgraça total. O que acontece nesses casos? Tanto o dono do hotel, quanto do motel, o gerente, não precisa ser dono, a administração, né, do hotel, do motel, do restaurante ou do bar, enfim, né, eles têm direito a reter bagagem, joias, que mais? Qualquer objeto que a pessoa traga naquele momento, né? Carteira, qualquer objeto, né? Relógio, enfim. E aí o que acontece? Esse bem ele fica automática e legalmente constituído como penhor em favor desse hospedeiro, né? Ou desse restaurante, até que efetivamente o devedor, o seu comensal, o seu hóspede, saia, vá buscar o dinheiro com alguém e traga e pague o valor que ele deve. Então, é uma forma de garantia constituída legalmente por meio da legislação civil que dá esse direito para a pessoa. Então, se de repente eu vou lá num hotel qualquer, me hospedo, assino lá tudo a papelada e tal, e geralmente o que acontece é que você paga quando for retirar, né? Porque aí você pega, come, bebe, isso tudo é incluído no pacote, na hospedagem e tal. Aí no final das contas, quando você vai fazer o check-out, você vai lá e vai dizer, bom, e agora eu estou te devendo quanto? Ah, você está devendo, sei lá, R$2.000. Caramba, R$2.000, não tenho como pagar. Ah, então, senhor, infelizmente nós vamos... Geralmente o que acontece? Então nós vamos fazer a retenção da sua bagagem. Não, mas você não pode, não podemos. A gente pode sim. Vai estudar lá no seu UNSP que você vai saber que entre os artigos 1431 e 1472 tem a previsão do penhor legal e essa hipótese que a gente está passando agora é uma hipótese de apreensão. Né? Então, o que acontece é, no primeiro momento, existe o penhor legal, um penhor legal efetivo, já está a mala, o notebook, o relógio, joia qualquer já está apreendida, né? O restaurante ou o hotel liberam o devedor para ele se virar, para buscar dinheiro onde for, né? Se ele se virar e pegar o dinheiro, aí ele paga o que deve e aí ele tem direito de devolução desses bens em penhor legal. Se ele não fizer e o credor, hotel ou restaurante, tiver que entrar com uma execução, aí vem um segundo momento em que vocês vão estudar lá em processo civil, que é a constituição do penhor legal. Então chega um momento em que na hora de se fazer a execução do bem, é um momento prévio ao momento do processo de execução. O que faz o juiz? O juiz vai estabelecer de todos aqueles bens que foram apreendidos para o pagamento daquela dívida, qual que é o valor desses bens, quais bens continuarão presos no processo, né? Porque agora o penhor está constituído processualmente, quais são os bens que serão liberados em favor do devedor, e aí o processo de execução por essa dívida assumida, né, pelo hóspede ou pelo comensal, né, pelo cliente do restaurante, aí esses bens que continuam apreendidos, né, penhorados agora na execução, é eles que vão ser alienados judicialmente para o pagamento da dívida. Tá? Então, o penhor legal ele tem dois momentos. O primeiro momento é o momento civil, que é a apreensão desses bens pela administração do hotel ou do restaurante. A apreensão acabou, está na lei, tem direito.
Mas um segundo momento é verificar qual é o valor da dívida e qual é o valor dos bens apreendidos, ver se elas se equivalem, mais ou menos, e se o valor dos bens apreendidos forem muito maiores do que o valor da dívida, libera-se uma parte desses bens em favor do devedor para se constituir aquele penhor legal agora em penhora. Penhora que vai fazer com que esses bens sejam levados à alienação judicial, né? Para que sejam arrematados por quem quer que seja e se pague a dívida, se é que seja necessário tudo isso para se pagar, às vezes, uma dívida de, sei lá, R$500, R$600. Geralmente não chega tanto a tudo isso, né? Bom, pessoal, então com essa nossa aula de hoje, dessa semana do dia 4, a gente encerra o nosso assunto sobre penhor, tá? Então, lembrando vocês, isso eu já vou publicar para vocês, já com link. Eu vou continuar no mesmo procedimento de antes das provas, tá? Então, eu vou publicar o link dessas nossas aulas gravadas, tanto nos e-mails da turma e dos representantes, quanto no Blackboard, e também vou publicar o link do meu plantão no horário da aula. Então vai ter um link lá, na hora da nossa aula, vocês acessam aquele link e aí a gente pode conversar pessoalmente, ao vivo, né? O nosso plantão sobre essas aulas aqui. Tá bom? Pessoal, boa semana para vocês, até a semana que vem. Beijão, a gente se vê. Tchau, tchau, até mais.